Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um dia abençoado, um casaca no coração de cada irmão, de cada amiga. E meus amigos, vamos lá para mais um vídeo falando de Vasco da Gama. Se inscrevam aqui no canal, dê essa força, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E sem enrolações, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a situação do futebol do Vasco da Gama. Vanderlei Luxemburgo, muitas mudanças aí visando a partida contra o Atlético Goianiense. Vamos falar sobre a manifestação de amanhã e toda essa situação política. Ontem o Levinciano se pronunciou e houveram várias novidades. Meus amigos, primeiramente com relação ao futebol. O Vasco tem 12 decisões até o final do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo chegou, o clima mudou entre os atletas do Vasco da Gama e Vanderlei já está implantando medidas aí para poder consertar o time do Vasco da Gama. Primeira coisa que o Vanderlei fez foi colocar treinamento integral. Acabou essa coisa de jogador treinar na parte da manhã e ficar com o dia livre para avacalhar. Então Vanderlei Luxemburgo voltou aí com a situação da caixa de areia, tá colocando a parte física dos jogadores do Vasco da Gama em dia e a gente deve ver resultados aí já na partida contra o Atlético Goianiense que acontece amanhã. Perfeito? O Vasco treina na parte da manhã, viaja de tarde, amanhã tem compromisso lá em Goiânia. E o Vanderlei Luxemburgo fez duas mudanças na equipe. Vanderlei colocou o Bruno Gomes, o volante de origem, aquele cara pitbull, um marcador, e colocou o Iago Pikachu. Ele voltou com o Iago Pikachu, mas Pikachu vai jogar de ponta, não de lateral. E a equipe provável para enfrentar o Atlético Goianiense deverá ser Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça e Castan, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Thales e Cano. Lembrando que Gustavo Torres se reapresentou normalmente após 5 dias de atraso e será punido aí pela diretoria vascaína. Perfeito? Essas são as situações envolvendo o futebol. Meus amigos, existe uma coisa que está me preocupando muito. O Vasco tem até hoje para poder pagar a situação do ato trabalhista. 8 milhões. O Vasco vive aí um imbróglio financeiro, uma dificuldade, uma asfixia enorme. Lembrando que até sexta-feira o Vasco precisa também pagar os 32 milhões à Fazenda Nacional. Não sei de onde o Vasco vai tirar 40 milhões. Obviamente que o Vasco vai tentar parcelar essa situação toda aí, mas não será tão fácil assim, pois falta credibilidade aí de mercado. O Vasco parcela e não cumpre acordos, certo? Consequentemente, perde-se a credibilidade. Meus amigos, salários precisam ser pagos. O seu Jorge Salgado falou que iria pagar salários aí no dia 5, já está no dia 6 e nada. Só conversinha do Boitatá. Perfeito? Meus amigos, amanhã tem a manifestação
lá na Candelária. Levem álcool em gel, certo? Levem sua máscara, que é importantíssimo a sua presença lá na Candelária às 15 horas. Vamos marchando até o Tribunal de Justiça e estaremos lá. Lembrando, não é ato político, é respeito ao estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para isso, a finalidade dessa manifestação. Esses caras não vão rasgar o estatuto do Vasco para fazer aquilo que eles bem entendem. Não vamos permitir isso. Todo poder emana do povo e amanhã é dia de manifestação. Ontem o Levenciano colocou esperança aí no coração de cada vascaíno. Ele participou lá da live do nosso amigo Vascaíno do Cerrado, e o Leven foi explícito ao dizer: Jorge Salgado não será o presidente do Vasco da Gama. Leven vai até a última instância, certo? Para que o estatuto do Vasco da Gama também seja cumprido. Perfeito? Não vai ser esse tráfico de influência no TJ que vai definir essa situação política no Vasco da Gama. Terá cenas dos próximos capítulos e não acabou. O Leven vai lutar por cada vascaíno, vocês tenham certeza disso. Hoje a gente já terá novidades aí com relação à mesa diretora, que deve impetrar um recurso hoje. Existe um movimento aí de 500 sócios para poder ingressar com ações na justiça, certo? E certamente o Leven vai recorrer diante dessa situação aí, para desespero, né, de roxinhos e de amarelinhos também, os Teletubbies, que são a mesma coisa, certo? Então, torcedor do Vasco, você bem intencionado, falam que a gente está na bolha. Bolha é o cacete. A gente aqui respeita leis, normas e regras de condutas. Perfeito? Então você, torcedor do Vasco, vá amanhã na manifestação. Você tem esse direito sim. E outra coisa, não deixem de acreditar. A imprensa está calada, dando como favas contadas essa vitória de Jorge Salgado, o que certamente não vai acontecer de maneira assim tão fácil, porque a gente não vai arregar, a gente vai até a última instância para que o Estatuto do Vasco seja cumprido e que o presidente legítimo na primeira eleição direta do Vasco da Gama seja o Levenciano. É assim que deve ser. Perfeito? Agradeço a todos aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos e valeu.